Salve, revestidos! Que a graça do Senhor nosso Deus te alcance em nome de Jesus e te abençoe abundantemente, você, sua casa, sua família, onde quer que você esteja nesse momento. Nós estamos no nosso curso O Triunfo, vencendo as crises existenciais, emocionais e espirituais. E hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro módulo, vencendo as crises espirituais. Essa é nossa primeira aula, a árvore da vida, Cristo plantado no Éden. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração e você não vai ser mais a mesma pessoa. Grandes bênçãos serão liberadas sobre sua vida e sobre tudo aquilo que está ao teu redor em nome de Jesus. Porque nós nascemos para frutificarmos e vamos aprender isso nos mínimos detalhes hoje em nome de Jesus. Nesse encontro que o Espírito Santo preparou para todos nós, tenho certeza absoluta. E se você não assistiu às aulas anteriores, assista para poder entender tudo que nós estamos falando, porque é uma sequência, um módulo, uma aula vai explicando a outra e nós vamos nos aprofundando. Por isso é necessário que você esteja assistindo, participando e acompanhando tudo bem de perto, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para fazer parte dessa família aqui, se inscrevendo, sendo um instrumento de bênção a todos aqueles que estão ao teu redor. E se você é líder eclesiástico dentro e fora do Brasil, entra no nosso site www.revestidos.org e saiba como nós podemos caminhar junto contigo e te abençoar abundantemente também, em nome de Jesus. E agora vamos começar a nossa aula abençoada, porque eu sei que Deus vai falar muito a cada um de nós. A árvore da vida, Cristo plantado no Éden. Como assim Cristo plantado no Éden? Desde a nossa primeira aula, no módulo 1, a crise do Éden, nós temos visto como tem sido o agir de Deus, né? Sua ideia, todo o seu desejo ao nosso respeito, como Ele criou todas as coisas e formou cada coisa e qual o objetivo, né, da nossa existência. E nós vimos também que Cristo já estava plantado lá no Éden. Lembra que existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Jesus Cristo, ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Cristo já estava plantado lá no Éden e nós vimos isso nos mínimos detalhes. E hoje nós vamos entender um pouco mais como que, de forma espiritual, nós podemos absorver todo o ensinamento, porque muitas são as teorias, né, que tentam explicar o porquê de todo esse desatino que existe, essa desestrutura, né, que existe na humanidade, as crises, os distúrbios, que dia após dia tem feito com que muitos parem de acreditar no propósito da sua existência e desistam até mesmo da vida. E nós vimos também nos módulos anteriores o que pode levar o indivíduo a essas crises existenciais, crises emocionais e o que nós devemos fazer para vencermos todos esses desafios. Mas o cerne da questão humana está na compreensão, principalmente, de algo que foge a toda a racionalidade, até mesmo para aqueles que dizem acreditar em Deus. Porque muitos, né, nós que defendemos a Bíblia como a palavra de Deus, né, que acreditamos no Senhor, que comungamos da mesma fé cristã, nós muitas vezes divergimos nesse entendimento. E aquilo que Deus fez no passado parece que não serve para hoje. Então, a nossa crença em Deus, ela começa a oscilar. E muitos, né, dizem assim, nossa, fulano, onde é que está o teu Deus? Você antes pregava, você orava, você cria, você já até foi usado para ministrar na minha vida e hoje você está assim. Então, essa discrepância na fé, essa instabilidade da fé, vai muito da intimidade que nós temos com o Senhor. E isso vai influenciar, sim, no nosso comportamento espiritual, também no nosso comportamento emocional, na nossa forma de existir, nas nossas ideias, nossos planos, projetos e tudo que nos cerca. Durante muito tempo, nós fomos instruídos religiosamente sobre Deus. Seu poder, sua vontade, a sua atuação, como Ele gere, né, toda essa nossa humanidade e o universo.
Entretanto, existe uma controvérsia nessa doutrinação, nesse ensinamento de Deus que nós recebemos. É uma discrepância muito grande a respeito da verdadeira identidade de Deus, do verdadeiro atributo ou dos atributos do Senhor. E essas mensagens contidas na palavra de Deus, que muitas vezes são passadas para nós de forma equivocada, baseada principalmente no nosso achismo ou no nosso nível de compreensão. Até a forma de nós lermos as vírgulas e os pontos pode mudar, sim, o sentido da frase, a aplicação daquele texto. Lembra que já saiu no jornal uma vez uma entrevista sobre um pastor que disse que recebeu de Deus uma palavra e ele leu na Bíblia para pedir confirmação, porque Deus falou com ele, vai e adultera com a mulher do teu próximo. Lembra? Não sei se vocês lembram disso. E ele leu, vai e adultera. E ele falou com um irmão com quem tinha intimidade para poder adulterar com a esposa dele. Só que não era adultera, era vai adúltera. Então, quando nós não sabemos ler, e ler até mesmo com as pontuações, nós podemos mudar muito o sentido da palavra de Deus. E a doutrinação, as ideologias, elas surgem muito a partir da interpretação que nós damos àquele texto, a forma como que nós compreendemos, o preparo intelectual, o nível acadêmico. Tudo isso contribui de forma racional, eu estou falando, para que essa explicação e explanação possa trazer benefícios ou não para todos nós. Claro que nós que cremos na palavra de Deus sabemos que o Espírito Santo, ele nos ministra, ele nos orienta, ele nos dá um entendimento profundo, porque sem esse discernimento espiritual nós não vamos conseguir discernir a palavra de Deus, né, tudo que ele nos ensina, porque ele fala espiritualmente. Mas eu preciso entender que existe sim uma discrepância nessa forma ideológica das religiões, porque sem querer nós acabamos criando para nós deuses, ou um Deus que foge daquele entendimento correto da palavra de Deus. É aí que surgem as diversas religiões no mundo. E você vê que judeus e muçulmanos, eles creem na mesma coisa, eles creem que existe só um único Deus, mas a leitura com que eles fazem de Deus e a forma de aplicação dessa fé diverge muito. Como os católicos romanos e os protestantes, que também são cristãos, mas divergem na sua doutrina. Essa controvérsia espiritual tem trazido muitos danos às pessoas, porque parece que são várias Bíblias, são vários Deus que existem, não vou falar deuses, mas um Deus subdividido, mutilado, né? Vamos dizer assim, separadinho, um Deus para cada um, que vai se adequar à inteligência, à capacidade, à compreensão de cada um. Então, essa controvérsia espiritual tem trazido danos dificílimos para a nossa vida, porque esse mix de ideologias e religiões, elas tem feito com que a palavra imutável do Senhor comece a se adequar à cultura, né, como nós também já vimos em aulas anteriores. Então, ao invés de nós elevarmos o nosso conhecimento e entendimento ao nível do céu ou ao nível de Deus, nós rebaixamos Deus à nossa percepção e ao nosso entendimento limitado. E aí é que está o BO, o problema, porque esses ensinamentos, né, muitos ensinamentos contidos na Bíblia, têm sido conduzidos de maneira dúbia e perigosa. A palavra de Deus vai dizer em João, capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, a não ser por mim. E em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Por quê? Porque são caminhos que ao invés de nos direcionar à fonte, como nós também já vimos, vai nos separar e nos distanciar da raiz, do cerne da questão, do núcleo, né, de toda a existência. E isso é perigoso demais. Por esse motivo, muitas guerras
espirituais e religiosas existem. Por esse motivo, a perseguição religiosa existe. Por esse motivo, não existe em muitos países a liberdade da religião, a liberdade de culto, porque cada um defende, até mesmo de forma política e legal, né, de acordo com a lei do país, que a religião oficial, a doutrina correta é tal doutrina. E você não pode ferir esse princípio. Então, desde que o homem se distanciou de Deus, ele busca respostas, ele busca um caminho. E como também nós já falamos, até aqueles que dizem não acreditar em Deus, existe dentro dele uma necessidade sobre algo superior, um ser superior que rege o universo. Ele só não chama de Deus, chama de cosmo, sei lá, várias são as interpretações e denominações, mas existe sim uma necessidade gritante dentro do homem. E Deus nos dotou dessa inteligência para podermos saber que caminho nós devemos tomar. Inteligência é a ligação de dois vocábulos derivados do latim e é composto por inter ou dentro, mais legere, ler. Então, o que é inteligência? É eu ler o que está por dentro. É eu entender a raiz da questão. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso entendê-lo profundamente, olhar para dentro, buscar o núcleo. E qual é o núcleo? A palavra. E quem pode desvendar esses mistérios? O Espírito Santo. Quando ele vem e nos orienta, as dúvidas, as inquietações, a falta de informação e de entendimento vai embora. Porque a Bíblia diz, quem não tem conhecimento ou sabedoria, peça a Deus que vai dar liberalmente, de graça. Então nós precisamos entender que inteligência é eu olhar para dentro e entender e ler o que está lá dentro. Deixar de viver o que é superficial. Observe o que quer dizer inteligência de acordo com o dicionário, né? Uma das interpretações do dicionário. Faculdade de conhecer, de compreender. Intelecto, a inteligência distingue o homem do animal. Habilidade para entender e solucionar diversidades ou problemas, adaptando-se a circunstâncias novas. Isso é resiliência. Lembra que nós já falamos também sobre resiliência? Então, inteligência é eu saber ler o ambiente, é eu saber me ler. Por isso, eu preciso ler-me. Leia-se. Pare para observar o que é que o teu coração está gritando, o que é que a tua mente está falando. Leia o seu coração, leia a sua mente. E se você quiser saber mais como você deve progredir, como progredir de forma correta e segura, leia Deus. Entenda Deus, conheça Deus, porque enquanto você estiver buscando meios ou caminhos, respostas em todos os becos e guetos, você vai estar fugindo da solução de todas as suas inquietações. Muitas pessoas estão vivendo crises existenciais gravíssimas. Elas não sabem quem são, para onde vão, o que amam, o que deixam de amar, perderam um brilho no olho, a vontade de viver. E tudo isso é a falta de Deus dentro de si. E não adianta dizer, é porque eu fui espancada na infância, eu fui abusada. Claro que tudo isso contribui, como nós já vimos também. Entretanto, isso não pode ser desculpa para que eu não venha a entender o propósito da minha vida, o propósito da minha existência. Porque existe um plano maior e eu preciso encontrar esse plano. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Será que você crê de fato que Jesus habita em você? Será que o teu comportamento ou o meu comportamento denota sim que nós cremos em Deus, que nós sabemos o propósito da nossa existência, que nós falamos a quem pedir a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança? Será que as pessoas estão acreditando no nosso discurso religioso? Será que tudo isso que está gritando dentro de mim é a certeza de quem nós somos em Deus ou são dúvidas não sanadas? Porque as pessoas têm colocado Deus na religião.
A religião é um instrumento, quando bem usada, quando bem firmada na palavra, que vai abrir os nossos olhos para um entendimento. Nós optamos por seguirmos uma denominação, né? Eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou umbandista, espírita. Nós optamos, mas isso não quer dizer que esta religião é verdadeira, porque religião verdadeira é aquela que segue profundamente, literalmente, aquilo que Jesus falou. Mas nós não vemos isso nas religiões. O que nós vemos é, uma defende algo, a outra defende B. Uma pode, tem os usos e costumes. E se você não estiver fazendo parte daqueles usos e costumes, você não está adequada, você não está cumprindo a Bíblia. Aí a outra diz, não, você não precisa usar. Então, que confusão é essa? Nós precisamos entender, irmãos, mais uma vez eu repito, Jesus é a cabeça de um corpo. O corpo não pode ser mutilado, o corpo não pode ser dividido. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. É por isso que Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Às vezes tem pessoas dentro de uma igreja e não crê mais. Tem líderes pregando e não creem mais na sua pregação, naquilo que estão proferindo. Tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Tem pessoas que não acreditam no batismo, né, ou na plenitude do Espírito Santo, no dons de línguas, sabe? Que Jesus cura, que Jesus liberta, que aquilo foi para o passado, não é para hoje. Então, toda essa diferença de pensamento contribui sim para que a crise espiritual se estabeleça. E uma vez estabelecida, a nossa vida fica paralisada. Eu não consigo mais entender Deus e não entendendo Deus, eu não vou poder absorver tudo que Ele tem e tudo que Ele é. Tudo que Ele pensou para mim. Porque ao invés de olhar para Ele, eu estou olhando para o dogma humano e religioso. Eu estou olhando para aquilo que a religião está dizendo. É por isso que no slide anterior, deixa eu voltar aqui, eu coloquei esses golfinhos. Por que eu coloquei esses golfinhos? Lembrando que inteligência é o que distingue o homem do animal. Mas os golfinhos, eles estão no ranking, né, dos animais mais inteligentes do mundo. E os cientistas procuram e estudam o cérebro do golfinho de forma profunda, para entender como é que funciona, porque eles são muito inteligentes, eles são adestrados facilmente, eles conseguem fazer situações que são bem difíceis para qualquer outro tipo de animal, mas os golfinhos conseguem. Entretanto, quando um golfinho caminha ou nada, né? Quando um golfinho se dirige para a beira da praia, todos os outros vão atrás dele e todos se encalham e grande parte deles morrem se não forem socorridos. Mas espera aí, eles não são tão inteligentes? Por que eles não conseguiram distinguir entre o perigo e a solução? Por que eles não entenderam que eles estavam caminhando para a morte? Porque muitas vezes a palavra de uma liderança, o exemplo de alguém fala muito mais forte do que aquele entendimento que nós temos da nossa própria identidade. Quando você não sabe quem é, quando você não sabe quem é Deus, você segue qualquer vento de doutrina. E por mais que você seja dotado de grande inteligência, por mais que o espírito de vida esteja dentro de você, aquele espírito que foi soprado lá no Éden, se você não tiver essa percepção do sagrado e de quem você é, você vai seguir sim qualquer vento de doutrina e você vai morrer na praia. Vai nadar e morrer na praia. Sabe por quê? Porque você foi atrás de um líder louco. De uma pessoa que perdeu o sentido, de uma pessoa que perdeu a direção, que não entende de fato quem Deus é, que prega heresia, que ensina falsidade, que tem vida dupla, que na igreja é uma coisa, em casa é outra, no comércio é outra. Eu conheci um líder eclesiástico que ele dizia assim, ele era professor, advogado e pastor. E ele dizia, não, aqui eu sou professor. No meu escritório, eu sou advogado. Na igreja, eu sou pastor. Como que alguém consegue separar o eu, a criação? Como você consegue se subdividir? Assumir 3 personalidades distintas, sabendo que você é a imagem e semelhança de Deus.
Como? Então, essa percepção ou essa falta de percepção de quem eu sou e da inteligência que Deus me dotou faz com que eu siga por um caminho de morte. Então, existe sim uma preocupação muito plausível e importante a respeito do entendimento do indivíduo quanto à sua formação psicológica, emocional. Mas, acima dessas percepções e desses entendimentos, eu preciso me entender como ser espiritual. Porque Deus me formou assim. Ou então, eu não acredito que Deus criou todas as coisas. Porque existe muita discrepância, irmãos. Eu me privo desse entendimento espiritual e lanço no psicólogo a resposta para as minhas inquietações. Ele que vai me dar a resposta. Ou o remédio que o psiquiatra vai dizer vai resolver todos os meus problemas. Quando, na verdade, a solução da desestrutura humana, da tragédia humana, está em Deus. É nele que nós vamos encontrar o caminho seguro. É nele. Todos esses profissionais podem ser usados como instrumentos de Deus para nos ajudar. Entretanto, a resposta para a criatura está no Criador. Eu não posso fugir disso. É por isso que tem muita gente ficando pelo caminho. Nós somos, antes de tudo, seres espirituais. E o não entendimento a respeito disso vai nos causar danos. E alguns danos irreparáveis. Esses danos poderão ser evitados se nós pararmos de seguir a multidão e tudo que elas criam, todas as ideologias e dogmas que são muitas vezes infundados. E isso vale também para os dogmas evangélicos, cristãos. Isso vale. Nós precisamos parar com isso. Eu lembro de uma vez que, conversando com um determinado líder, ele disse, conversando sobre a ceia, a celebração da ceia, né? Que também é um dogma que colocaram na igreja, de que, não, só se for batizado, só se passar por um discipulado de 3 anos que você pode se batizar. Então, são dogmas humanos, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina assim. E nós estamos privando pessoas de testemunharem da fé. Porque não, vai que ela se desvia. Ela é muito jovem para dizer que quer Jesus, né? Só faz 1 ano que ela está nos caminhos do Senhor. Ela não tem consciência ainda de quem é Jesus. Irmãos, isso não está na Bíblia. Nós não podemos jogar dogmas que afastam o homem de Deus. E um dia, eu conversando com esse líder e falando sobre ceia, celebração da ceia, ele falou, não, na minha igreja é ultra restrita, só participa da ceia quem é membro da igreja, quem é membro da nossa denominação. Eu disse, belezinha, então no céu só vai entrar a sua igreja, porque as outras igrejas não vão poder comungar, não vão sentar à mesa com Cristo. Então esses dogmas têm trazido instabilidade e crise espiritual. Ao invés de unir o corpo, separa o corpo. E sabe por que isso acontece? Porque nós não conhecemos a Deus. Nós rebaixamos Deus ao nosso entendimento, quando na verdade Deus quer que nós nos elevemos ao entendimento dele. A Bíblia vai dizer naquele Pai Nosso tão famoso, assim na terra como é no céu. Eu tenho que trazer existência aqui na terra, aquilo que é no céu. Eu não posso fazer o contrário. Eu tenho que perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer? Como o Senhor ensina? Quantos projetos religiosos são criados? Quantos eventos são criados sem pedirmos orientação de Deus? Quantas vezes nós não criamos, grandes estruturas sem perguntarmos, Deus, é assim que o Senhor quer? Quantas vezes nós agimos e tomamos a direção de uma determinada situação sem perguntar a Deus, Deus, é assim que o Senhor faria? É assim que o Senhor faria? Dogmas humanos que afastam o homem da essência profunda da palavra. Mas isso muda quando o Senhor traz a luz. Lembremos uma coisa. Antes do Senhor criar tudo, Ele primeiro gerou a luz. Antes de criar os luminares, lembra que os luminares, também nós já falamos sobre isso aqui, os luminares foram criados no 4º dia, sol, luas, estrelas, mas antes de tudo existir, o Senhor disse, haja luz. Sabe por que o Senhor falou isso? Para que nós entendamos que nada pode ser feito na obscuridade, nada pode ser feito no engano. O próprio Deus, quando começou o processo da criação, antes mesmo de começar a sua primeira obra, Ele trouxe luz àquilo que Ele iria fazer.
Nós não podemos andar com saúde espiritual equilibrada se vivermos nas trevas, na ignorância, seguindo apenas aquilo que me disseram, sem perguntar para Deus, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor é isso que o Senhor tem para a minha vida. Se nós fizéssemos assim, não existiriam tantas denominações que gritam dizendo a minha é verdadeira, a minha é certa, a minha é correta e a sua é para o inferno, porque você corta cabelo, porque você deixa o cabelo crescer, porque você não raspa as pernas, sei lá o quê, porque você usa brinco. Gente, em nome de Jesus, a minha é correta, a sua é correta. Não, nós somos corretos se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Aquele que come, não julga o que não come, o que come, não julga o que come. É assim que Paulo fala, como orientação sábia à igreja. Porque nós não observamos isso. Porque estudar Deus, conhecer Deus e os mistérios de Deus dá trabalho. É muito mais cômodo recebermos de alguém. Eu vou para o círculo de oração porque lá tem alguém que ora bem. Eu vou para tal cruzada porque lá alguém cura. Eu vou para tal lugar. O poder é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo. Ele não foi subdividido, esquartejado. Estão esquartejando Deus, rasgando a Bíblia e crucificando Jesus na cruz todos os dias. Porque o nosso eu tem que prevalecer. Quando na verdade é o Senhor que vai dar a última palavra. É por esse motivo que ele traz a luz. Ele diz em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. Para você entender o processo e o propósito da sua existência, primeiro a luz tem que raiar em sua vida. E você não vai encontrar essa luz longe de Deus, da sua palavra e daquilo que Ele tem para você. Desse entendimento do Espírito Santo que foi liberado para nos libertar, quebrar as cadeias e os grilhões que nos acorrentavam. Grilhões da crendice, grilhões da religião, grilhões do falso dogma. Esse Espírito que veio testificar do ensinamento do Mestre Jesus. Nós precisamos dessa luz. É por isso que o Senhor vai dizer em João capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Por que será que existe tanta dúvida no teu coração quanto às coisas espirituais? Por que será que você tem perdido a fé? Por que será que muitas vezes nós ficamos no meio do caminho e dizemos, Deus não me ouve? Deus não está nem aí para mim. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se você segui-lo, se eu seguir Jesus, nós jamais andaremos em trevas. Todo entendimento obscuro será descortinado, porque a luz do Senhor brilhará. É esse entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Está vivendo crise espiritual? Não entende quem Deus é e o propósito da sua existência em Deus? Olha para Jesus. Arrependa-se hoje. Confesse Jesus hoje. Peça para o Espírito Santo habitar dentro de você. Porque Deus tem um propósito glorioso. E nós não entendemos e dizemos que cremos em Deus. Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Tem alguma coisa errada. Primeiro porque Deus nos cria, só vem criar os seres humanos, depois coloca a casa em ordem. E isso Deus ele traz uma analogia e traz uma metáfora, vamos dizer assim. Deus diz, era terra sem forma e vazia. Sabe desordem? E Deus começa a colocar tudo em ordem. Só depois ele planta o homem e a mulher. Ele cria o homem e a mulher para dizer o seguinte, olha, eu te criei a partir da ordem e não da desordem. Eu te criei em equilíbrio e não em confusão. Eu te criei em serenidade e não em instabilidade. Por que você anda assim? Se eu te criei a partir da ordem e não da desordem. Já imaginou se Deus, a primeira coisa que ele tivesse criado fosse o homem e a mulher? E depois que criasse o homem e a mulher, dizia assim, olha, agora vamos começar a trabalhar. Você, Adão, vai catar aquilo ali, você, Eva, vai recolher as galinhas no galinheiro, você vai fazer aquilo. Gente, ia começar um estresse. Mas Deus primeiro põe tudo em ordem e coloca o homem e a mulher lá dentro.
E mais ainda, Deus dá a este homem espírito de vida e espírito de governo. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 28. Para você entender quem você é. Para você entender a voz de Deus e não essa voz do diabo que fica latejando que você não é nada, que você não tem futuro, que você não vai frutificar, que você não serve para nada, nem coisa nenhuma. Você precisa entender o que Deus falou ao teu respeito. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus vai dizer, e Deus abençoou. Eu que grifei isso aí, tá? É grifo da autora. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha o que Deus está dizendo. Eu te dei espírito de vida e espírito de governo, porque está abatida a minha alma. Deus nos dotou de frutificação e governo, liderança. Deus disse, olha, frutifica. Eu te criei para ser fértil, produtivo. E aqui eu não estou falando das pessoas que não podem gerar filhos. Estou falando no contexto espiritual. A frutificação de Deus independe do meu gerar no ventre. E não estou falando disso. Eu estou falando da palavra que foi liberada sobre nós. Deus nos disse, serás mãe de filhos. Peraí, mas eu não gero. Mas existem filhos que são gerados para a eternidade. Você tem gerado os filhos para a eternidade? Ou você tem somente murmurado porque teu ventre não gerou? E Deus está dizendo, olha além. Eu estou te dando a eternidade, gerações e gerações. Pregue o arrependimento, produza frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Deus nos dotou de espírito de vida e de governo. Deus nos dotou com esse espírito de entendimento, de verdade, de autoridade, de discernimento espiritual. Por que é que nós estamos ficando parados no meio do caminho, ouvindo a voz do diabo que coloca essa barreira e diz, você não vai passar daqui, você precisa de alguém para te dirigir. Sem o pastor tal você não consegue andar, sem o guru tal você não consegue. Você precisa fazer uma oferenda para receber. Não! Deus disse, eu te dou espírito de frutificação, espírito de vida. É isso que Deus tem nos dado. Por isso eu quero que você entenda. Deus te abençoou. Deus abençoou os teus descendentes. Deus te criou fértil. E Deus te deu esse espírito de governo no ato da criação. O próprio Deus soprou dentro de nós. E aquilo que foi no Éden serve para nós hoje. Porque até a queda de Adão também serve para nós hoje. Tudo aquilo que aconteceu lá no princípio ainda serve para hoje. Ao contrário de muitos em quem você tem posto a confiança e tem te traído, Deus jamais vai te deixar, vai te trair, vai te abandonar e vai revogar essa bênção que está liberada. A Bíblia diz em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. Elas estão sempre estendidas, porque diante de Deus está a bênção, a prosperidade, vida abundante. Mas o que faz com que a bênção não venha é uma barreira que impede, chamada pecado. Quer receber a bênção? Quer desfrutar? Rompa essa barreira do pecado, porque eu não vou te abandonar. Observa o que diz Gênesis capítulo 3, verso 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da terra, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. A presença, o amparo de Deus, que passeava toda a viração do dia. Estava o Senhor passeando no jardim, dizendo para Adão e Eva, eu estou aqui. Eu não abandonei vocês, eu não larguei vocês solto não, eu estou com vocês. Eu dei a responsabilidade para vocês de frutificar, encher a terra, dominar sobre os seres, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E Jesus ratifica, Jesus confirma em Mateus capítulo 28, verso 29. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda mais em Atos 1:8, quando ele diz, olha, eu vou para o Pai, né? Um texto antes de Atos 1:8, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas.
Vocês não vão ficar órfãos. Nós jamais estaremos sozinhos. E essa certeza vai me tirar da crise espiritual. Essa certeza vai me tirar desse lugar de escárnio, de infertilidade, de abandono da minha alma, que Satanás diz, aí é teu lugar. Desça esse abismo. Aí Deus diz, é lá no abismo que eu te encontro também. É neste lugar, porque Deus é Deus de vales, Deus de montes e Deus de vales. Ele é o mesmo. É o amparo de Deus que ocupa todos os espaços e está atento a todos os olhares. Deus está atento a todos. Deus está atento a todas as nossas necessidades, porque Ele fez uma promessa a nós, e Ele vai cumprir, e Ele tem cumprido, Ele tem estado conosco. Então, mais uma vez, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. É essa ministração que você tem que fazer. É esse entendimento que você tem que ter para sair dessa crise espiritual, que vai sim dizer o fim da tua vida. Sabe por que tem muitas pessoas passando crises emocionais, doenças mentais, e muitas dessas doenças são cadeias espirituais, são demônios sim, muitas doenças, muitas, não todas. Existem casos e casos, como tenho falado até hoje. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo cativeiros mentais, aprisionamento de Satanás, porque um dia recebeu uma palavra de morte. Sabe por que a palavra tem tanto poder, como diz lá em Tiago, né? Que a língua, que é um menor órgão, né? Um órgãozinho tão pequenininho no nosso corpo, tem um poder destrutivo tão grande, porque lá no Éden, o Senhor soprou o espírito de vida dentro de nós. E quando Ele estava nos criando, Ele começou a criar tudo a partir da palavra. A palavra tem poder porque Deus começou a criar tudo a partir da palavra. Foi a palavra que gerou tudo. E João vai dizer que o verbo se faz carne, ele habita entre nós, porque no princípio ele era a palavra, é a palavra que tem poder. É por isso que a nossa palavra, ela tem poder sim. No mundo espiritual ela pode gerar morte sim, mas também ela pode gerar vida abundante. Porque Deus nos ensina que foi pela palavra dele que todas as coisas vieram a existir. E ele lançou uma palavra de amparo na minha vida e na tua. Ele lançou uma promessa de vida, mesmo sabendo do caos que estava se instalando, o Senhor lançou uma palavra de vida sobre nós. Observa o que Deus faz em Gênesis capítulo 3, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que tem a ver? Nesse momento Adão e Eva caem, se afastam da presença, descobrem a nudez, descobrem o pecado, tecem para si vestes com folhas de figueira, e o Senhor Deus, quando vinha passear, demonstrando mais uma vez, você caiu, Adão, você caiu, Eva, mas eu não caí. Você caiu, mas eu continuo com a minha promessa valendo. Todos os dias eu estarei com você. E ele desceu para passear no jardim, para mostrar para o homem, eu vou trazer uma solução para essa queda. E Deus, ele cuida de todos os detalhes. Observa o que o Senhor faz. A Bíblia vai dizer que a alimentação dos primeiros homem e mulher e dos animais era vegetariana. Sabia disso? Quando nós lemos a Bíblia, nós muitas vezes não entendemos o que está nas entrelinhas. E a vírgula e o ponto muda todo o sentido da frase. A Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor criou os vegetais, os frutos, para que eles se alimentassem da terra, para que eles se alimentassem do fruto que era produzido na terra, e os animais também se alimentariam daquilo que estava sendo gerado e produzido na terra. Por quê? Porque não comiam um churrasco gordo, uma picanha gorda, uma costelinha, porque o sangue não havia sido derramado. Mas quando o homem cai, Deus faz o primeiro sacrifício de sangue e cobre esse ser com pele para demonstrar, olha, só quem vai cobrir a tua nudez e o teu pecado é o Cordeiro que vai vir restaurar, é a árvore da vida que está plantada aqui, é este pão vivo que desceu do céu, que está plantado aqui.
que vai te regenerar no futuro. É por esse motivo que o Senhor faz um sacrifício no Éden e cobre o homem. E só a partir daí os animais começaram a ser mortos, porque não existe outro texto na Bíblia que vai falar o contrário. Não existe. Porque o sangue não havia sido derramado. O pecado fez com que o sangue fosse derramado. Foi o pecado que fez isso. Mas o Senhor, com amor, Ele se apresenta para o homem e para a mulher e os protege com algo seguro e não com a roupa de folha de figueira. O que é isso? Isso aqui vai se rasgar no primeiro vento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Preste atenção, não vá atrás desse vento de doutrina. Esse vento que espalha folha, porque isso aqui é instável. Olha para a cruz, olha para o Cordeiro vivo que foi imolado antes da fundação do mundo. Olha para Ele. É isso que o Senhor está dizendo. Cuidado! Cuidado com aquilo que é frágil. Cuidado com a doutrina humana. Cuidado com os ensinamentos torpes que são gerados no seio das igrejas, sem discernimento espiritual. Cuidado com o que muitas religiões estão pregando, porque está ferindo os princípios e os atributos de Deus. Cuidado. Por esse motivo o Senhor, Ele cria, e ali, quando Ele faz esse sacrifício, Ele faz esse derramar do sangue, Ele está dando uma promessa. Ele está liberando uma promessa de vida, de restauração. Aí João, no capítulo 15, o Senhor vai reforçar isso. Como assim? Que palavra de vida foi essa que foi liberada lá? O que tem a ver João? A Bíblia diz em João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha isso. A árvore, né, sendo apresentada de novo como a solução, como frutificação, como resposta para a nossa morte, para a morte do homem. E Deus está dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mais uma vez, sabe por que a crise espiritual se instalou na tua vida? Porque você está, aparentemente, você pode até estar atrelada à videira, mas você não é um com ela. Tem muita gente dentro das igrejas, mas não é um com Deus. Tem muitas pessoas agindo em mistério, mas não entende o Deus do mistério. Tem muitas pessoas proferindo, declarando milagres com autoridade, mas não conhece o Deus dos milagres, não conhece. O que importa de verdade é o que está dentro de nós. É por isso que o Senhor diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque quando você está unido com Jesus, você se alimenta daquilo que ele traz pela raiz. Quando você está unido com Jesus, é ele que te alimenta como galho que você é, como eu sou. É aí que nós nos nutrimos. E tem muita gente que está atrelada e não nutre. Como que isso pode acontecer? Peraí, eu sou um galho, eu estou atrelado na videira. Ah, não, claro, eu faço parte de uma igreja, eu dou dízimo, eu canto no coral, sei lá, eu faço o quê? Eu sou do teatro, mídia, sei lá, eu dou aula para as crianças. Mas eu estou atrelado. Quer dizer nada. Os religiosos, os fariseus eram doutores da lei. Eles conheciam a lei profundamente. A Bíblia vai dizer, e os livros históricos vão dizer, que os fariseus eram aqueles que mais defendiam literalmente a lei de Deus. Eles brigavam com unhas e dentes para defenderem a lei. E o Senhor chamou eles de hipócritas. Raça de víboras. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. E a Bíblia vai dizer, olha, não me agrada das vossas reuniões solenes. É como Paulo fala, é como um metal que soa, um sino que retine, não serve para nada, só faz barulho. Sabe por quê? Porque você pode até estar atrelado na árvore, mas você não está absorvendo aquilo que a árvore tem para você, o nutriente de vida. É por isso que tem muita gente dentro da igreja, vazio, fraco na fé, querendo desistir, porque o pão da vida está sendo servido muitas vezes e essa pessoa não está se alimentando. Está atrelado na árvore, não quer dizer nada. Por esse motivo o texto vai continuar. Quem não produzir, o pai vai podar, vai cortar, vai lançar fora.
vai cortar, porque não interessa. Se você não aprender o caminho da nutrição, não importa. Jesus está preparando um banquete. Lembra da parábola das bodas? Que o rei prepara um banquete e manda convidar as pessoas. E eles, cada um tinha uma ocupação, cada um tinha um compromisso, assim como hoje. Deus quer falar contigo, mas eu não tenho tempo. Deus está liberando uma palavra, mas eu não tenho tempo para ouvir. É o pão sendo dado e as pessoas não querem, preferem comer migalhas. Preferem comer comida artificial, fast food, que não alimenta ninguém, plástico temperado. Mas atrai, é da moda, é rápido. Andar com Deus dá trabalho. Para você comer o pão, primeiro tem que plantar o trigo, moer, cozinhar tudo. Dá trabalho. E o Senhor diz, sem mim, vocês não vão poder fazer nada. Corram para mim. Porque sem mim vocês não são ninguém, vocês não são nada. E eu tenho um propósito específico para você. Eu tenho um propósito de vida sendo gerado desde antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer em Salmo 139 que o Senhor nos formou de maneira maravilhosa. Antes de nós nascermos e sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito nossa história, já havia nos criado. Porque Deus sabe tudo em nós, tudo que acontece conosco, porque Ele nos formou, Ele sabe o propósito pelo qual Ele nos criou. Não pense que você é obra do acaso. Não pense que não existe motivo para você existir. Existe sim. E Deus vai declarar. Eu libero essa palavra de vida abundante sobre você, para que você comece a trazer existência, essa identidade de filho e de filha de Deus, que Satanás quis roubar. Mas o Espírito Santo veio e trouxe autoridade, renovo, restauração nos filhos, dos filhos dos filhos, até nos escravos. A Bíblia diz que seria derramado esse espírito de vida e de poder. O Senhor Jesus foi plantado no Éden. Essa foi a maior prova do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi crucificado mesmo antes da cruz. Jesus já havia sido crucificado, como diz Apocalipse capítulo 13, verso 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o que o Senhor está dizendo. Antes do pecado existir, eu já havia trazido a solução. Antes do homem cair, a árvore da vida já estava plantada no Éden, porque Deus é amor. Deus é amor. Ele sabe. Você acha que Ele não sabe das tuas labutas, das tuas agruras? Ele sabe. Mas Ele só está dizendo, vem a mim. Todos vocês que estão cansados, está sobrecarregado, vem para mim. Não vá buscar em outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Aquele mesmo Jesus que estava plantado no Éden. Ele está dizendo para você, venham a mim. Porque antes de você pecar, eu já havia sido morto. Antes de nós pecarmos, o sacrifício já havia sido feito. Jesus foi sacrificado antes mesmo da cruz. Ele sabia do seu destino final e mesmo assim Ele não recuou. Ele sabia de tudo. Jesus pagou por nossos pecados mesmo antes deles existirem. A sentença de Jesus foi a morte. Jesus foi gerado, vamos dizer assim, foi criado, foi pensado, foi encaminhado para a morte. Ele foi pensado por Deus para morrer, para nos resgatar. Mas nós, enquanto Cristo já havia sido crucificado antes da fundação do mundo, antes de nós pecarmos, Ele já pagou o preço do resgate. Nós fomos criados para a frutificação, para o domínio. Foi isso que Gênesis falou, foi isso que Deus falou. Que soprou vida em nós, disse, encham a terra, frutificar e dominar e sujeitar tudo. Deus disse, olha, eu te criei para dominar, enquanto Cristo veio para morrer por nós. O propósito da existência de Cristo foi morrer por nós.
Não foi outra coisa, não foi sentar no trono, não. Foi pagar o preço do resgate. Um filho sendo dado pelos filhos. Foi isso o amor de Deus. O filho foi dado por nós, os filhos perdidos. E ele cumpriu o seu papel. Agora cabe a nós cumprirmos o nosso papel de filhos. Voltarmos o nosso olhar para Deus. Comermos desse fruto, o fruto da videira, que traz vida, que traz alegria. Esse pão vivo que desceu do céu. Cabe a nós vivermos essa palavra. Cabe a nós. Porque Deus nos amou e Ele provou o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor. Não permita que nenhuma crise, seja ela espiritual, existencial, emocional, venha te afastar dos propósitos de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram e que não subiram ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, em nome de Jesus, espere em Deus, porque ainda você o louvará. Eu libero essa palavra de vida abundante, de restauração e cura para a tua alma. E eu tenho certeza que muito mais nós colheremos, porque foi plantado em nós espírito de vida, espírito de governo, porque a raiz de Davi floresceu para nos resgatar e nos fazer florescer também junto com ele. Eu te espero na próxima semana em nome de Jesus, para nós continuarmos desvendando os mistérios espirituais e tirando as nossas dúvidas em Deus, porque existe um rio que corre do trono de Deus e esse rio vai passar por aí por tua vida e vai florescer, vai fazer você florescer em nome de Jesus, porque tudo viverá por onde esse rio passar. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.